tem como falar de uma obra, aqui a obra inteira do Ferenczi, né, num vídeo muito curto. Mas eu vou tentar colocar, então, alguns principais conceitos, né, para explicar um pouquinho, assim, pincelar um pouco da obra, até para o pessoal aí que estiver escutando a gente ter curiosidade, né. Infelizmente, a obra do Ferenczi, olha como é que é de difícil acesso, né. Eu dou um grupo de estudo também sobre o Ferenczi e o pessoal falando, perguntando, olha, a gente quer comprar o livro. E aí eu falei, mas pessoal, deve ter, né, disponível, porque eu comprei essa tradução, porque na verdade a gente não tem muitas traduções, né, então tem da editora Martin Fontes, mas está indisponível, por enquanto, né, a não ser que a gente tenha para cá, eles colocaram. Então, assim, a gente já tem uma dificuldade de acesso à obra, principalmente porque falta, né, tradução. Falta, então, as editoras poderem vender, né? E se aí a gente pensa quanto maior, né, essa lei de oferta e demanda, se a gente não escuta muito Ferenczi, se ele não é um autor muito estudado, como que o pessoal vai procurar o livro dele, né? Então não tem muito interesse também nas editoras publicarem. Mas tem esse da Martin Fontes, e eu ouvi boatos de que eles vão publicar, então, né, novas edições dessa linguagem. Porque por muito tempo Ferenczi não foi lido aqui no Brasil, porque só tinha no francês e no inglês. Né? Então a gente vê aí uma dificuldade de acesso mesmo da obra. E eu estava falando da questão da linguagem, mas principalmente no sentido de pensar a obra do Ferenczi, que é um texto dele, né? É interessante porque o Ferenczi ele ficou conhecido então por essa biografia do Ernest Jones, falando que uns 3 anos antes de sua morte, né, que ele morreu com 60 anos, muito jovem. Nossa, muito novo. E aí ele não terminou, né, mas os últimos livros, os últimos textos, eles foram os textos que mais se destacaram. Né, foram os textos mais lidos, assim. E tem o texto, né, Confusão de Línguas entre Crianças e Adultos, que vai colocar essa diferença muito grande dessa linguagem, então. Né? O Ferenczi ele vai partir muito dessa clínica infantil, de pensar criança, de pensar, então, esse mecanismo, né, tão importante que é esse desenvolvimento primário do bebê. Então, ele começa, tem vários textos do Ferenczi que ele vai desenvolver, né, toda uma teorização para pensar o trauma nos bebês, desde traumas, pensando aqui o conceito de trauma como uma invasão, um excesso de excitação do mundo externo, do ambiente, no aparelho psíquico. E o quanto, então, essas invasões, elas vão causando tipos de rupturas, né, porque a criança ela ainda não tem condições, não tem recurso para poder elaborar todas as vivências de angústia. E se essas vivências de angústia elas são excessivas, vamos pensar que isso vai causando um tipo de ruptura, né? Que são os pequenos traumas que Ferenczi vai colocando, e às vezes, quando o excesso é muito grande, há uma cisão do eu. Então a gente tem uma cisão, né, entre a vivência, aquilo que a criança viveu, e o que ela sentiu. E o que ela sentiu vai produzir sintoma, ou Ferenczi vai colocar, né, que vai ficar ali, de alguma forma, essa vivência, essa lembrança apagadinha, guardada. Né, que a gente estuda, então, que, por exemplo, nos casos de abuso sexual infantil, há um tipo de apagamento dessa memória, dessa lembrança, que só vem à tona depois da puberdade, na vida adulta. Né? Por que não vem quando é criança em algumas pessoas? Porque ainda não tem recurso suficiente. Então tem essa cisão mesmo. Sente uma angústia, mas não sabe de onde que está vindo essa angústia. Né? A gente pode falar das patologias do vazio, a gente pode falar aí, né, o André Green também vai pegar muito do Ferenczi, vai beber muito da obra, né, para pensar, então, os pacientes limítrofes. Então, a gente vai... o Ferenczi, ele vai passeando por alguns lugares muito aquém de seu tempo, vamos colocar assim. Os textos, né, que ele vai produzir tem um sentido, ele olha de um jeito ali que, vamos colocar, muito diferente do que o Freud está preocupado. Né? Não quer dizer que o Freud não, enfim, não deixou toda uma teorização, né? Nos abriu pontes e possibilidades, enfim, para pensar casos de psicose, casos de neurose. Mas eu diria que o Ferenczi ele vai puxar para um lado muito dessa relação do meio,
do social, né? Desse cuidado, dessa intersubjetividade do vínculo. O quão é importante, então, que a criança tenha esses primeiros vínculos de cuidado, de afeto, né? E não o contrário, de violência. E aí ele vai falar dessa diferença de linguagem mesmo. A criança numa linguagem da ternura e o adulto, né, vamos pensar numa linguagem da sexualidade adulta. E há uma confusão de línguas, né, nesse cuidado entre o adulto e a criança, que passa pelo abuso sexual infantil. E aí tem toda uma implicação. Não sei se a gente está com tempo. Fica à vontade. Fica à vontade, Emily. É que essa parte da teoria do Ferenc ela é um pouquinho extensa. Uhum. Não? Mas então vou Vamos continuar. embora. Tá bom. Então, né, então vai tendo essa dificuldade da criança, né, do adulto acessar então essa linguagem da ternura da criança, passa, e aí quando esse adulto ele não tem essa, vamos colocar, essa repressão que o Ferenc utiliza, né, quando ele já tem uma possibilidade um pouco mais de dificuldade de fazer essa diferenciação, de se reprimir os desejos, né, então vem a ocasionar esse abuso sexual infantil. E aí, nisso, na criança, por exemplo, ele vai se atentar muito para esse infantil, que ele vai falar, então, que ficaria, né, uma ruptura ali. Essa criança, ela sofre esse excesso e não tem muito o que fazer. E aí, que é a parte dos traumas que o Ferenc ele vai colocando, né? Então, nós teríamos traumas, mas o quanto esse trauma ele pode causar um sofrimento e, às vezes, uma vivência do mundo externo não necessariamente é um trauma. Não necessariamente, né, uma dificuldade, um tipo de abuso, de violência infantil vai ocasionar o trauma. O que daria, então, essa diferença? Bom, aí o Ferenc ele vai colocar que o que diferenciaria, né, uma vivência difícil, angustiante, para um trauma é justamente a presença, então, de um adulto que acolha, que ampare essa criança, que quando a criança vai contar essa cena, dessa violência, esse adulto porque se ela já vai contar para esse adulto, é porque de alguma forma ela confia naquele vínculo. Porém, quando esse adulto, e isso acontece muito, né? Eu fiz uma pesquisa que era sobre abuso sexual infantil, e é uma pesquisa que a gente peguei vários casos e relatos da internet, né, que estavam disponibilizados na revista Super Interessante, então mais de 200, 300 casos de pessoas que sofreram e elas relatando como que foi e como que foi então contar ou não contar essas vivências de angústia. E foram inúmeros os casos, assim, a maioria dos casos, esse adulto que foi relatado, né, para qual foi relatado, ele desautorizou a vivência. Ele falou, mas você tem certeza que isso realmente aconteceu? Né? Ou então falou assim, mas isso é normal, isso acontece mesmo. Ou então falou assim, mas você tá mentindo, você gostou. Né? Então, assim, é uma violência, uma perversão, ou uma falta de recurso mesmo de poder lidar com essa vivência. E aí, isso sim caracterizaria a vivência como um trauma. Né? E muitas vezes a gente pode pensar que o Ferenc ele vai colocar então esse vínculo de escuta, de empatia, né, de poder absorver essa vivência difícil, angustiante, de forma com que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, ou até mesmo o idoso, que só vai contar o que sofreu, né, depois de muitos anos. Ficou ali sintomatizando, com aquela angústia guardada, porque não tinha espaço. Pode ser que a pessoa ela passe por toda uma vida sem ter um vínculo de confiança para poder contar o que aconteceu. E aí entra a parte, vamos colocar, entre a teoria e a clínica que o Ferenc faz o gancho. Porque daí ele entra com o movimento da clínica. Então, o analista, como essa figura que vai absorver, que vai escutar, que vai autorizar essa vivência de sofrimento e de angústia. Em nenhum momento a gente vai estar ali para ser mais um tipo de violência, que às vezes acontece. A gente sabe. E é um posicionamento
né, de não, e aí essa parte que é muito colocada entre, né, na psicanálise, que vai colocar que é fantasia, que não aconteceu, que o paciente está fantasiando aquela realidade. Não importa se ele trouxe, é real, é sofrido, é uma vivência. Então a gente tem que tomar essa vivência como verdadeira. E aí o Ferenczi, ele vai colocar ao longo de sua obra, né? Então ele vai ter a elasticidade na técnica psicanalítica, que é um texto famosíssimo, né? O princípio de relaxamento neocatarse, que também é outro texto, né? Em torno de 1930, 1932. Ali o Ferenczi, ele já vai estar escrevendo uma temática de clínica, de contexto clínico, de falar, olha o quão é importante o vínculo entre o analista e o analisando, o vínculo de confiança. Então, o analista, ele precisa ser verdadeiro. Ele não tem que forjar algo, né? Isso é muito perverso. Porque quando a gente é verdadeiro e a gente erra, a gente também dá espaço para esse paciente errar, para esse paciente também poder falar, olha, eu não preciso idealizar tanto. Se o meu analista erra, eu também posso errar. Porque às vezes a gente fica naquele nível de violência, de relação hierárquica, que o Ferenczi vai colocar, entre o adulto, a criança, entre o analista e o analisando, entre professor e aluno, em que não é possível ter um diálogo e não é possível mostrar as falhas, as dificuldades, as vivências traumáticas. Né? E aí a gente entra nessa parte mais contemporânea, que é que vínculos que a gente constrói, então, né? Que nível de vínculo é esse? Será que nos vínculos que a gente tem, a gente consegue contar coisas muito íntimas e a gente confia nesse vínculo? Ou não vai ser um tipo de violência? Né? Que filtro que a gente pode fazer para a gente sentir, então, que nesse vínculo aqui, por exemplo, da clínica, eu confio no meu analista. Vai ter pacientes que vão demorar 5 anos, 6 anos, 7 anos para poder falar de uma vivência traumática infantil. Exato. Então, o Ferenczi, ele vai tocando ali, né? É um tema difícil, não é um tema fácil. A gente sente muito porque a gente já escutou, né, de outros analistas, então colocando como fantasia, né, o próprio Freud. Então a gente vai falando, opa, peraí, tem algo ali do real, do concreto, né, do social, que angustia. Pensar nesse momento de pandemia agora, né, Gabriel, que a gente está vivendo, o quanto a nossa vivência ela está sendo de desamparo. Porque as medidas que era para a gente estar sendo, né, porque eram para as pessoas de autoridade que deveriam estar cuidando de nós, estão colocando a própria população no desamparo, né? Quando a gente não tem medidas de cuidado, de proteção, né, para que diminua essa angústia, esse sofrimento que já é um movimento, né, que a gente está passando agora da pandemia. Então a gente está muito desamparado. Isso por si só é uma angústia. Então, eu só estou dando esse exemplo aqui da pandemia para a gente pensar, né, que essas relações hierárquicas, o Ferenczi, ele vai trabalhar com essas relações de poder para pensar, então, o sofrimento psíquico, quanto esse social, ele precisa de um amparo, né, ele precisa de uma organização que vem de um adulto, que vem de um professor, né, que vem da figura do analista, que vem do presidente, por exemplo, que vem, né, dos ministérios, que é um momento democrático que a gente está, eles estão para cuidar de nós, mas a gente está sem ministro da saúde, por exemplo, né? Então, assim, muito difícil, porque isso vai causando traumas, desamparo, vivências de angústia. A gente não tem, então, um adulto organizador que nos ajude. Pesado, né? Complicado. Bem complicado, mas... E aí a teoria do Ferenczi, ele vai dando... Ela vai... Eu gosto, né? É complicado, é difícil, mas precisa ser dito. Precisa ser falado. Exatamente. Né? É esse movimento que o Ferenczi faz. Ele vai lá e cutuca a ferida, ele fala, olha, isso aqui precisa ser dito, isso aqui precisa ser falado, isso aqui realmente está acontecendo, aconteceu. Perfeito. Alguém tem que tomar essa frente, né? Que não é fácil. Não, nem um pouco. É muito mais fácil ficar na zona de conforto, né? Por isso aí a gente consegue entender um pouquinho de por que ele não foi muito estudado, não, né? Sim. É ousado revisitar ele e é uma ousadia necessária, né?
Uhum. É uma Muito bom. questão humana, eu diria, revisitar o Ferenczi na psicanálise, né? Porque é poder dar voz, então, para um autor que estava lá na época do Freud, falando muita coisa, não sendo escutado, pelo contrário, sendo criticado, né? Alguns diriam até que se o Ferenczi ficasse vivo por mais tempo, ele teria sido excluído da psicanálise, porque ele estava indo num contramovimento, né? De poder apontar, então, falou assim, olha, pessoal, isso aqui é importante a gente estudar neurose, é importante a gente estudar os pacientes clássicos, né? Importante a gente ter esse setting, o método de associação, mas e para os pacientes que não está funcionando? E a gente sabe, né, Gabriela, você também como psicólogo, você sabe como que é na clínica, quando a gente tá ali com o paciente, a gente percebe, olha, isso aqui eu preciso mudar até. Perfeito, É que não exatamente. está fluindo. O porquê que não está fluindo? Aí a gente vai escutar, a gente vai tentar, né, estudar esse caso para ver, então, que tipo de técnica eu utilizo com esse paciente. É muito no caso a caso. O que dessa relação está me causando? Né? E o Ferenczi ele vai falando que, olha, a gente pode ter essa abertura. Né? A gente não precisa ser esse psicanalista rígido e igual para todos os pacientes. Os pacientes são diferentes, eles vêm de histórias diferentes. Eles vão transferir para nós vivências diferentes e a gente não pode ficar, né, nessa imagem aí, muito da ciência moderna, com uma neutralidade, né, o psicanalista neutro, igual para todos os pacientes. Não, Ferenczi vai falar, oh, peraí. E aí ele vai colocar, né, o texto, o princípio de relaxamento e neocatarse, ele vai colocar, então, né, a importância das repetições, a importância de vivenciar os traumas, de projetar, então, no analista, né, as vivências, de poder sentir essa raiva, de ter esse espaço acolhedor que, apesar de toda a raiva que esse paciente vai vir e vai trazer, o analista aguenta, ele suporta. É um vínculo que ali pode suportar dor, sofrimento, raiva, angústia. Precisa ser só amor, né? A gente está num momento muito assim, que a gente tem que amar, né? A gente precisa pensar positivo, né? Pensar de amor, de afeto. Na contemporânea não tem muito espaço para as vivências de angústia e sofrimento. Né? O discurso é outro que a gente está vendo, né? Um discurso muito de autoajuda. Então a clínica, ela vem, a psicanálise vem para falar, olha, pera, aqui você pode e deve, né, trazer suas angústias, suas dores, sofrimento, e o analista ele tem que aguentar. Mas ele não vai aguentar como uma figura, uma parede em branco, né? Ele vai sentir com, que é o conceito que o Ferenczi vai colocar. Né? Um momento muito empático de estar ali presente, de ter uma escuta presente, acolhedora, né? Que vai suportar essa angústia, que vai fazer o papel de introjetar, elaborar essas emoções, devolver para o analista, devolver para o analisando, né? Se escutar. E aí o papel do devolver para o analista é porque o Ferenczi ele vai trabalhar contra transferência. Né? O Ferenczi ele vai falar assim, a contra-transferência, aquilo que a gente sente que aquele paciente projeta em nós, é crucial. E se ele está falando de contra-transferência, ele já está falando um discurso daquela época, vamos pensar de contra-transferência em 1930, em que o analista, para ser a psicanálise uma ciência, ela precisa ser igual, né? Como que o que a gente sente importa? A gente é pesquisador, a gente é profissional da área da saúde, né? O que a gente sente não importa naquele momento. E aí o Ferenczi vai falar assim, não, é pela conta-transferência, aquilo que a gente sente que a gente vai conseguir fazer com que o trabalho terapêutico aconteça. Perfeito. Então, assim, é um discurso que, né, olha, a obra deles, que não vai dar tempo de eu falar, né, tudo, assim, mas é uma obra que você precisa, e é muito fácil de ler, né, o Ferenczi, eu diria que ele escreve numa linguagem muito acessível, né, a gente se identifica, porque ele vai colocando casos, né, ele vai explicando por meio de casos que ele atende, então é de uma riqueza, assim. Só pelos recortes que você traz, a gente percebe que é uma teoria riquíssima, né? É um autor riquíssimo de conhecimento e de um pensamento que até no nosso contemporâneo é um pensamento moderno, né? Você comentou sobre os livros de autoajuda. Acho que nós estamos vivendo no momento que mais temos lido livro de autoajuda, que é basicamente uma receita de bolo
que centenas de pessoas leem o mesmo livro para tentar chegar no mesmo resultado, mas a gente não considera, o livro não considera que todo ser humano tem uma subjetividade diferente da outra, né? Cada um é cada um, né? E por mais óbvio que isso pareça, dizer isso, né? É importante a gente sempre relembrar que o ser humano não se desenvolve por uma receita de bolo, e sim analisando a subjetividade e a individualidade de cada um, né? E isso que você falou é belíssimo, belíssimo. E que legal, muito Até bom. porque, né, Gabriel, se a gente pensa numa receita, né, a gente não está pensando, então, na história daquele paciente, na história de quem está lendo o Exato. livro, né, como se um livro falasse por todos, né? E o quanto isso desautoriza, né? O livro de autoajuda, ele desautoriza porque, então, a pessoa compra o livro e ela lê e ela acha, então, que se ela leu aquilo, ela racionalizou aquilo que ela sente, racionalizou as vivências dela, né? E tenta, então, que isso aconteça. Porém, na vivência, não vai acontecer. Talvez aconteça no primeiro momento que lê o livro, né? Mas não entrou em contato. Então, a gente pode pensar que já teve aí um tipo de desautorização na própria leitura do livro. Porque daí a gente racionaliza, a gente não entra em contato, não vivencia, né? E acha que aquilo vai acontecer e que vai melhorar a vida. E aí, quando não melhora, aí vem todo o movimento pior do que se não tivesse lido o livro. Porque aí vem toda uma frustração maior ainda, aí vem mais uma angústia, e aí parece que nada vai resolver, porque eu li aquele livro, era para ter surtido efeito. Exato. Eu comprei, eu li, por que será então que eu vejo vários vídeos de autoajuda, leitura, e mesmo assim, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é entender o sofrimento, a dinâmica do sofrimento. Mas a gente não está lidando com o nosso sofrimento. Isso a gente faz em análise. Né? Isso a gente faz com os Perfeito. vínculos que a gente constrói. A gente confia. E às vezes a gente precisa passar por um momento de análise para poder construir vínculos, então. Né? Vínculos que eu possa dizer, que eu possa falar das minhas angústias, que eu possa falar do momento que está acontecendo, né? Não precisa ser lá do passado. Então, o livro de autoajuda, ele vem com essa ideia de receita de bolo, que é muito falha, que não funciona. Pode ser que tenha funcionado para o autor, vamos colocar ainda assim, né? Num movimento ainda mais romântico, né? Talvez até para aquele autor Esperançoso. funcionou. Isso. Sim. Né? Na hora que ele escreveu, sublimou. Mas não quer dizer que isso vai funcionar para todas as pessoas, né? Então, Perfeito. a angústia é maior, cresce, né? Exato. E aí acho que é a parte da repetição mesmo que que o Ferenc vai colocar. Então, essas repetições, essas vivências, elas precisam acontecer, né? Ele vai falar até na questão dos sonhos, ele vai colocar dessa relação entre analista e analisando, né? Ele vai trazendo alguns conceitos que essas repetições, elas, das vivências traumáticas, daquilo que a gente teve, dessas lembranças, elas precisam várias vezes serem repetidas em análise para que, aos poucos, o paciente vai entrando em contato com o sofrimento, vai podendo reelaborar, vai podendo construir, então, uma nova vivência sobre aquela angústia, né, sobre aquele momento traumático. Então, a própria escuta e aquele acolhimento que o analista vai fazendo, já por si só, é um movimento de... vamos colocar assim, eu não diria nem terapêutico, mas de autorização. Né? Você romper com esse trauma. É o testemunho, o analista como testemunha, né? Que é um outro capítulo da Jo Gondar. Aliás, então, para quem, né, não achar o livro do Ferenc, as obras completas, leiam o livro da Jo Gondar, que ele foi publicado em 2017, acho que é Ferenc, Clínica e Política, com Ferenc, o nome do livro, mas é de 2017, que vai falar, então, desse analista como testemunha. Né? Então, a gente vai autorizar essas vivências de sofrimento, de angústia, que no nosso contemporâneo não tem muito espaço. Né? Não é por meio de um livro de autoajuda que a gente vai vivenciar nossas angústias. Né? A gente precisa de um outro, a gente precisa de um vínculo. O outro, ele organiza em certa medida, né? Mas não é qualquer outro.